Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui. Uma noite de sexta-feira, iniciando aí. Mais uma live. Dessa vez a gente vai receber o Armando, né? Vai conversar com a gente, direto da Austrália. Ele tem uma experiência super legal para contar pra gente. Peraí, né? Vamos ver. Alê, você conseguiu entrar? Peraí que eu vou sair e voltar de novo. Não, pera lá. Ah, pera lá. Tá, tem gente falando que não tá conseguindo entrar. Olá, Oi, olá, e tudo aí, bom? tudo bem? E você? Tudo jóia? Ah, vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando. Enquanto isso, a gente vai conversando. Eu vou falando um pouquinho quem eu sou, Como se eu não né? soubesse, Ah, né? é, mas tem muita gente nova. Você sabe assim, Sim. eu falei para você que esse ia ser um tema bem interessante, que ia ser bem legal, né? Aham. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniela, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, sou proprietária do IP Bela Vista. O IP Bela Vista é um consultório especializado aí em transtornos do aprendizado e formação de professores. E hoje é uma honra receber meu amigo Dindo do meu coração, né? Nessa super conversa, ele vem trazer assim uma experiência bem bacana a respeito aí de um tema bem complexo ainda para a gente, né? Mas a gente espera que esse tema que a gente consiga conversar um pouco, né? Desmistificar algumas coisas. E eu acho que essa sua experiência, Armando, vai ser incrível, incrível para muitas pessoas, para os pais, para educadores, né? Porque Uhum. é uma outra cultura, é uma outra realidade. Quem sabe aí não dá um gás nas pessoas. Legal. Armando, por favor, se apresente, fala um pouco de você, quem você é, né? Uhum. Assim, às Sim. vezes o pessoal fala assim, como a gente trabalha só na área de educação, às vezes acha um pouco estranho a gente chamar quem não é da área de educação para falar, né? Sim. Mas eu acho que tem tudo a ver com essa experiência que você está passando. Por favor, meu querido, fale. Tá. Então, eu sou o Armando, eu me formei, eu sou advogado, me formei no Anchieta, sou advogado e sou jundiaense, né? Sou de Jundiaí. É, Aí eu, né? eu me formei em Direito em 1999 na Faculdade Padre Anchieta, em Jundiaí. Trabalhei no início no escritório do Dr. Urubatã Palhares, em Jundiaí, que é bem conhecido aí na cidade. Sim. E depois que eu me formei, depois que eu trabalhei no Urubatã, que eu passei na OAB, eu fui para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo para me especializar, para fazer pós. E eu fiquei em São Paulo, né, tirando agora o tempo que eu estou aqui na Austrália, eu fiquei em São Paulo 18 anos. E nesses 18 anos eu sempre trabalhei como advogado.
né? Eu sou da área jurídica. Todo esse período eu nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar como advogado. Há um tempinho, digamos assim, há uns 5, 6 anos atrás, eu comecei a eu comecei a ter um projeto de vida, né? Um projeto de vida no sentido que eu pensava que em algum dia, em algum momento, eu queria fazer um curso, eu queria fazer alguma coisa fora do Brasil. Mas isso seria como se fosse uma tirar um ano sabático, sabe? Sim, né? Um ano sabático no sentido assim que eu queria um tempo para mim, eu queria vivenciar outras experiências, eu queria aprender outras coisas que não fosse tão ligado ao mundo do direito. E que eu queria fazer alguma coisa nova que eu pudesse trazer futuramente para o direito, né? Que não necessariamente fosse algo tão técnico quanto ao direito. Então, eu sabia que em algum momento eu iria estudar fora do Brasil, fazer alguma coisa para mim mesmo, para me agregar como pessoa, sabe? Sim. E aí, para mim, eu fiquei pensando, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. A pessoal tá me mandando aqui, pedindo para gravar. Vai gravar, não vai? Vai, eu vou deixar salvo no YouTube do IP, Tá, e acho que né? você também vai deixar no Insta, né? Vou deixar. Ah, tem que É. deixar, né? Não tem como. Fabiola lá. Oi, Fabiola. Então, e aí eu fiquei, e como eu gosto muito, uma coisa que eu gosto muito, retornando, né? Uma coisa que eu gosto Sim, muito em termos de idioma, é do inglês. Eu sempre procurei tentar, né, me aproximar o máximo possível da língua. Eu não sei se você lembra, se você se recorda, quando eu estava com acho que uns 30 e poucos anos, eu morei um tempo nos Estados Unidos, né? Eu fiquei sim. nos Estados Unidos 6 meses e quando eu voltei para o Brasil na época, eu estava com um inglês razoavelmente bom, né? Só Uhum. que idioma você sabe como é, né, Dani? A gente não pratica, não vivencia no dia a dia, a É. gente vai perdendo, né? Então eu falei, quando eu for embora do Brasil, eu quero morar num país de língua inglesa. Uhum. E aí digamos assim, nos últimos 5 anos eu fui me preparando, né, para esse projeto. É um projeto de vida, né? Às vezes você tem um projeto de vida Sim, como comprar um apartamento, comprar um carro legal, e meu projeto era sair do Brasil por um tempo para aprender uma nova cultura, uma nova forma de experienciar novas oportunidades, enfim. E só que sempre isso foi protelando, né? Porque eu trabalhava como advogado, eu tinha mais de 1.000 processos que eu cuidava, né? Eu não posso, de repente, abandonar isso para viver sim. um sonho, né? É, é. E, e até que no final de 2018 as coisas foram que meio caminhando para isso. A empresa que eu Uhum. trabalhava, que eu trabalhei mais de 10 anos para a empresa, começou a passar por várias reestruturações, por várias. Até Uhum. que a gente, no final de 2018, a gente acabou encerrando o contrato que eu tinha com a empresa e eu falei, é agora, né? Ah, é, né? É agora, porque senão vai. Eu já vim tarde, né? Senão vai ficar muito tarde. E Não sei foi, se foi, foi, não sei se foi tarde ou não, porque assim, É, hoje foi o meu atual, momento, né? então, né? E E atualmente tá indo muita gente fazer esse intercâmbio cultural para é, estudar, numa é, idade mais avançada. Eu acho que hoje em dia é. isso não voga mais, não, né? Acho que Então, aí em 2019, no começo, né, no ano passado, aí eu procurei uma agência de intercâmbio, aí eu fui, a princípio, eu vim para a Austrália para eu vim com um curso pago de 5 meses de inglês, que eram aulas que eu tinha todos os dias.
E porque para eu fazer uma pós, para eu fazer um curso mais universitário, um mestrado, né, eu teria que me qualificar, fazer um teste, né, de proficiência do Uhum. inglês, né? Então eu precisava primeiro me preparar para esse teste. Então Sim. aí eu fiz os 5 meses de curso. A decisão de vir para a Austrália foi porque, bom, como eu te falei, né? Primeiro era para estudar o inglês, aí eu optei pela Austrália porque eu queria vivenciar uma vida mais em contato com a natureza, sabe? Procurar um lugar que. Ah, eu queria morar em algum lugar de praia. Eu estava a fim de me É, dar esse presente para mim. sim. Depois de ficar 18 anos em São Paulo, no trânsito, na poluição. Falei, agora acho que eu vou fazer uma coisa mais. Assim, uma vida mais tranquila, digamos assim, né? Exatamente. E aí eu vim para cá. Foi isso. E aí Né? depois que eu terminei, até então eu não tinha definido ainda que curso eu iria fazer, né? Uhum. Se seria direito, alguma coisa. Aliás, não era uma coisa relacionada com o direito, mas eu queria fazer algo relacionado com tecnologia, né? Porque hoje a gente está, ao tempo todo, a gente está tendo que se reinventar, né? Sim, Profissionalmente. sim. É. É, E é, coisas. Todo profissional em toda área, hoje não tem como mais você ficar naquele marasmo de antes, né? A gente sempre está se reinventando. exato. E o direito também está se reinventando, né? Então a gente já não tem mais os processos físicos, todos os Ah, processos eles são eletrônicos, né? A gente acompanha tudo pela internet. Então tem muitas funções dentro do direito que quando eu comecei já não existe mais, né? tá. Então hoje o direito ele também está se reinventando, se revolucionando, as pessoas estão fazendo muitas coisas digital através da internet. Uhum. Então, eu acho que esse meu curso que eu estou fazendo hoje aqui vai poder também trazer alguma coisa dentro da minha área, né? Sempre agrega, né? Você sempre está agregando. Mas, É, Armando, me fala uma coisa: como é que você chegou à moradia assistida, né? é, Assim, como é que você uhum, ficou sabendo? Como é que você chegou? Porque a gente é, já entendeu que você ficou aí 5 meses para dar uma regulada no idioma. uhum. Foi completamente por um acaso. Tá, Apesar que eu, né, se a gente for falar para um nível espiritual, nada é muito por acaso, né? nada é por acaso. Mas foi assim, eu fui quando eu vim para Austrália, eu vim com a minha moradia paga por 40 dias. Algumas pessoas, quando faz um programa de intercâmbio, já fecha uma moradia por 6 meses, por 8 meses. Aí eu falei assim: eu vou pagar um lugar para eu ficar, que a princípio era um lugar próximo da escola que eu ia estudar, né? E eu falei, quando eu chegar em Sydney, né? Eu moro em Sydney, eu vou. Aí eu procuro o lugar, o bairro que eu quero ficar, porque eu não conheço a cidade, né? Por Sim, mais que eu fosse pesquisar no Google Maps, ver sobre os locais, eu queria primeiro ver, né? Se se eu sabia. ambientar, né? Com, Eu queria conhecer a cidade. E aí eu morava, eu fechei uma moradia de 40 dias que eu morava numa casa com outros estudantes, eram mais ou menos umas 10 pessoas, né? Inclusive, nesses 40 dias eu dividi um quarto com um francês. E aí, depois que eu comecei a conhecer mais a cidade, Sydney, e aí eu defini os lugares que eu queria morar. Eu sabia que eu queria morar na praia e perto do centro, né? Perto da região central, onde estão as escolas, onde estão mais os trabalhos, né? né? Que fosse fácil de eu transitar. Só que aí
eu me deparei com uma surpresa, né? Esses lugares, ou seja, ou os lugares que eu queria morar eram muito caros. Tá. Porque se você, acho que Sydney, ela está entre, se você pegar as 50 cidades mais caras do mundo, tal, Sydney vai Uhum, estar lá. É como Londres, Nova York, são sim. cidades que têm um custo de vida muito alto. Uhum. E, e aí, quando eu vi os lugares que eu queria morar, né, a princípio eu falei assim, nossa, eu tô aqui, né, eu sou um estudante, acho que não vai ser muito possível, né? Morar onde eu queria morar, né? E aí nós temos aqui alguns sites para moradia, que são sites que você procura, né? Quarto, moradia e tudo mais. E aí eu vi um anúncio, né? Um anúncio no caso da onde eu estou morando, que era assim, você pagaria 50% do valor do aluguel, do valor de mercado, digamos assim, Sim. desde que aí você tinha uma obrigação, né, de 2 vezes por semana, por exemplo, das 8 da noite até as 8 da manhã do dia seguinte, você não poderia sair de casa, porque você teria que dar uma assessoria para o Adam, que é um autista que mora na casa, Tá. né? Então eu achei que e isso dentro do melhor bairro de Sydney, né? Dentro Uhum. do era o que eu estava buscando, era o que eu estava querendo, né? E aí eu fui conhecer, a gente se conheceu, eu, o Adam, a coordenadora desse projeto, a família dele, e aqui eu estou. Foi dessa maneira. Ah, Foi dessa maneira, a casa, ela é assim, é uma casa que são 4 quartos, e um deles é o Adam, né, que é o que tem digamos assim, que é o responsável pela casa, e as outras 3 pessoas que moram, que dividem a casa, são pessoas que estão nessa mesma condição, que uhum. 2 vezes por semana todo mundo faz essa assessoria à noite, né? Tá. E foi dessa maneira que eu vim para cá, porque a princípio eu falei, eu não sei, né, se eu consigo, tal, mas aí conhecendo ele, tal, foi tranquilo. E assim, o pessoal já tá com... Ai, que demais, amei esse É a acaso. Carlinha, acho que ela é fisioterapeuta lá em São Paulo. Tudo bom, Nada, linda? nada é por acaso, né? Mas assim, É, mas você é. como advogado, você já tinha ouvido falar da moradia assistida, da Lei Brasileira de Inclusão, que prevê aqui, porque no Brasil a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão que prevê, né, a Uhum, moradia assistida, a moradia inclusiva. Você já tinha uhum. ouvido falar ou não? Até então, antes de vir para casa, não. Eu tinha vi assim, em relação às leis, à inclusão social do Sim, deficiente físico, sabe? tá, Não tá. relacionado, não tão específico quanto ao autista, né? Eu não tinha Uhum. visto. Mas depois que eu vim para casa, aí eu comecei a estudar, procurar entender mais sobre o autismo, porque até então eu nunca tinha tido contato com um autista, né? E aí eu Uhum. comecei a procurar saber mais, porque eu queria entender, principalmente para minha relação com ele ser uma Sim, relação sim. bacana, né? E aí comecei a ver vídeos no YouTube, eu comecei a aprendi bastante com o Marcos Mion, que ele tem um filho autista, né? Como lidar com o autismo. E aí, sim, depois eu comecei a ver sobre, inclusive o Marcos Mion que lançou, né, a identidade do autista, né, no Brasil. Já era uma coisa que já estava um É, processo que já que estava foi ele rolando, que, né? que E, lançou e não, né, que fez todo é,
que uma conseguiu, campanha, né? conseguiu encabeçar e levar para frente isso, porque estava muito moroso, né? Tava muito É, devagar. e aí, quando eu comecei a morar aqui na casa, aí eu procurando coisas na internet sobre assim, a experiência, aí eu tive contato com a moradia assistida, que é uma coisa que ainda está em andamento no Brasil, né? Porque a própria Lei Brasileira de Inclusão é de 2015, ela é muito nova, né? A gente tem Uhum, algumas, algumas propostas, mas a proposta era mais institucionalizar mesmo, né? Deixar os sim. institucionalizados, é muito Uhum, diferente. Tanto é, ó, é. passou uma pergunta, quem que é essa assessor, como é que é essa assessoria, essa companhia que fica, né, com a Adam, mas eu acho legal você falar dessa coordenadora que dá assessoria, que você Aham, chegou, né, falar um pouquinho sobre isso, uhum. e daí a gente depois fala um pouquinho sobre o Adam, né? Tá. Olha, é assim, é um projeto que envolve muita gente. É um projeto bem grande, né? Então é assim, envolve toda a família. O projeto foi criado a princípio pelos próprios pais dele. Então, assim, só que tem os pais dele, tem toda a família dele, tios envolvidos nesse projeto. E tem uma coordenadora que, digamos assim, ela é uma manager que ela administra toda a casa, né? Então, ela faz a Uhum, entrevista com as pessoas que estão vindo morar na casa, ela coordena todas as pessoas que trabalham com o Adam, porque nós que moramos na casa, nós não somos cuidadores, nós somos pessoas que moram na casa. E sim. o Adam, pra gente, é um companheiro de casa, né? Ele não é Ah, uma pessoa com quem a gente trabalha, né? sim, sim, é Ele é uma mais pessoa, companheiro, ele é uma né? pessoa como qualquer outra que a gente está dividindo uma casa, uma moradia, porque aqui na Sim. Austrália, como o custo de moradia é muito alto, é muito comum as pessoas dividirem uma casa. E isso não é só com relação aos estudantes internacionais, isso é a relação com os próprios australianos. É, então as pessoas alugam uma casa, alugam um apartamento e dividem Uhum, com outras pessoas. É um estilo de moradia completamente normal, né? tá. Então, aí nós temos a Kristen, que é a coordenadora, então ela coordena, porque o Adam, durante o dia, ele tem os cuidadores. Ele tem os cuidadores que passam o dia com ele, fazendo as atividades, que levam ele para fazer as atividades fora, como uma natação, levam ele para a praia, levam ele para um parque e trazem ele de volta para almoçar, para jantar. Hum, Então, ele passa o dia todo com cuidadores. Esses tá. cuidadores, ele tem mais ou menos, acho que uns 12 cuidadores. Aí você Uhum, vai me perguntar, mas por que tanta gente, né? Porque assim, né? é, cada cuidador faz uma faz um shift de 6 horas, né? Um trabalha 6 horas de manhã, depois à tarde tem o outro que vem e vai trocando. Por que que vai trocando? Porque para que não haja aquela convivência, sabe, mesma, para que não crie rotina, não crie estresse nem no cuidador e nem Tá. com ele, né? Uhum, Então, vai ter um mix de cuidadores. Então, é uma casa que está sempre muito movimentada. Entra cuidador, sai cuidador. Então, existe um grupo de pessoas muito grande envolvidos, né? E aí todo mês tem uma reunião que envolve todos os cuidadores, que trocam as experiências, o que aconteceu, o que não aconteceu.
tem uma reunião com os housemates, que somos nós que moramos na casa, que a gente expõe o que está acontecendo, como que ele está dormindo, como que ele não está, o que, que vem acontecendo durante as noites. Deixa, hoje, o Armando, acho que é legal você falar que ele é não verbal, e daí a gente Ah, sim, é. E aí, é, então, tem esse ele é uma. detalhe. O Adam, ele tem o autismo, né? Ele está dividido em vários graus, né? E ele Hum, tem ele é diagnosticado no grau máximo, né? tá. Então ele é não verbal, então ele só fala algumas palavras, mas ele não completa uma frase inteira, né? Então ele é uma pessoa completamente dependente para algumas atividades, como por exemplo, ele precisa de alguém para preparar a refeição dele, ele precisa de alguém que, le, é, que faça algumas atividades cognitivas com ele, né? Então, por isso que nós que moramos na casa, a gente não cuida dele. Mas se ele tem algum problema durante a noite, por exemplo, ele pode acontecer dele ir ao banheiro e se não tiver alguém do lado dele, ele passa horas no banheiro, né? Ah, sim, é, porque Sabe? eles uhum. Então a gente tem que. Ele é o tipo da pessoa que a gente precisa sempre dar comandos para ele, né? Porque o autista ele é muito individualizado no mundo dele, né? Então ele vai para o banheiro, aí nós acompanhamos ele até o banheiro, aí a gente precisa dar comandos para ele. Olha, agora está na hora de você voltar para a cama, voltar para o quarto e darmos essas coordenadas com ele, né? É, Mas, ah, pode falar, pode terminar. mas ele é uma pessoa que ele precisa sempre ter alguém do lado, né? Então, ele é Uhum. uma pessoa que trabalha, ele tem uma empresa de delivery, então ele não consegue fazer uma atividade, por exemplo, mais intelectualizada, mas ele consegue, por exemplo, ele tem o cuidador que dirige a van, que vai até o Tá, local, ele pega a caixa e entrega, né? tá. Uhum, Então uhum. ele é uma pessoa muito ativa, porque ele trabalha, ele tem uma empresa que foi criada pela família dele, ele trabalha, ele faz natação, ele é uma pessoa que nada super bem, pode estar frio assim, 5 graus, ele vai para a praia. Ele é uma pessoa alegre que está sempre. Ele tem muita energia, né? Ele é um Uhum. adulto de 30 anos, só que ele precisa de pessoas do lado que façam, que dê o direcionamento para ele, sabe? Sim, e assim, quando você me falou, né, porque a, a princípio a gente já tinha conversado, acho que até o ano passado sobre isso, né, que você me mandou o filme, tal. Aham, Daí, ó, quando eu te convidei para a gente fazer a live, que para aham, mim, que trabalho com os cotoquinhos, né, para mim é aham, o máximo, né, isso. Mas aham. quando você começou a falar, o que eu acho que fiquei mais encantada foi que a comunidade inteira, Sim, é sim, uma comunidade inteira, não é assim uma comunidade é, inteira para cuidar dele, é uma comunidade não, inteira, né, junto com ele, sim, né, uhum, empreendendo junto com ele. sim, sim, E a base do respeito para a é, pessoa, porque o que mais me encanta é assim, a gente respeitar a pessoa, independente, uhum, uhum, é, independente, né? É a é, pessoa. eu acho que, eu não sei, eu acho que aqui, o que eu vejo, o que eu percebo, né, a Austrália, a sociedade australiana, ela tem uma questão de inclusão muito forte, né?
Tem. Das pessoas com deficiência, tanto física quanto mental, dentro da sociedade. Uhum. Então, é como se isso nem fosse discutível, né? Porque é uma Exato. coisa, são pessoas, as pessoas são todas iguais. São Algum, pessoas, né? algumas com Que algumas, vem, é, é, o algumas que têm vem algum, primeiro é a pessoa humana, né? Depois, exatamente. né? Exatamente. Então, não tem, por exemplo, né, umas coisas que eu aprendi muito, é, que o Adam vive com a gente, nós convivemos com ele na mesma casa, e quando estamos diante da coordenadora ou dos pais, então nós não podemos conversar, nós não podemos falar sobre ele. Por exemplo, ele dormiu bem e aconteceu alguma coisa inusitada, a gente não vai falar disso na frente dele, né? Tá. Uhum. Porque é uma coisa que envolve, nós fazemos relatórios, né, de como ele dormiu, como ele não dormiu. Então, nós não vamos contar sobre um problema que ele tem, sobre ele, pelo fato dele não ser verbal, achar que ele não está entendendo o que a gente está falando, sabe? Né? E então existe toda isso que você falou, toda uma questão de respeito mesmo com a pessoa, né? Porque, por favor, né? É, é. Ô, Júlio, ô, Armando, Pode chamar de Júlio. Sempre e me depois, chamou, né? né? Não, não vai mudar. Relaxa, relaxa. É, o pessoal tá perguntando aqui, que eu anotei, Uhum. tá, gente? Ó, anotei Claro, lógico. perguntas, Uhum. né, para ficar mais fácil. É, os custos, se o governo financia 100%, se é iniciativa privada, quantos moradores, né, Uhum. Uhum. residem aí na casa com vocês e a família no processo, nesse processo todo. Sim. Então, aqui na casa, fora o Ada, nós temos mais 3 pessoas morando. É, é uma casa com 4 quartos, cada um tem o seu quarto. Mora eu, mais um brasileiro, o Caio, e um irlandês. Desculpa, na verdade, quando eu entrei, entrou também um irlandês e ele saiu faz pouco tempo e hoje mora um casal no quarto dele, que é um francês que namora uma australiana, né? Uhum. E aí todos que moram na casa têm essa obrigação de ter 2 noites na semana e de ficar com ele. O projeto é o seguinte: a casa, ela não a moradia, ela não é custeada pelo governo, ela é custeada pelos pais. Uhum. Então é assim: os pais alugaram uma casa e todos que moram na casa contribuem para o aluguel. Sim. Então, é como se fosse assim: se nós se nós pagássemos o valor normal do aluguel, que é o valor de mercado, os pais não teriam custo nenhum, né? Porque todos Uhum. estariam pagando com a sua cota à parte. Sim. Como nós temos um desconto de 50%, é como se nós que moramos pagamos metade do aluguel e a outra metade da casa é custeada pelos pais, né? Tá. Então é como se o pai dele locou a casa e subloca para gente, Tá. né? Tá. Então a parte de moradia não tem nenhum, totalmente bancada, custeada pela família, pelos pais. A parte que precisa de toda assessoria, de cuidadores, ele tem cuidadores, ele tem terapia de fono, ele tem terapia de vários terapeutas que acompanham ele em todo esse processo, né? Toda essa parte mais de cuidados mesmo, já diretamente ligado com o autismo,
a maior parte disso ela é custeada pelo governo. Na verdade, aqui todas as pessoas que têm que tem algum assim alguma necessidade, um autista ou um paraplégico, digamos assim, né? Sim. Elas recebem uma ajuda do governo. Ou seja, elas entram num projeto, né, você passa por um procedimento, por toda uma Uhum. questão burocrática, para você ter uma ajuda do governo. Essa ajuda é uma boa ajuda, porque um autista ele pode chegar a receber por ano US$ 100.000 para essa ajuda. Tá. Então é assim, eu sei que todos esses cuidadores, eles estão pagos por esse fundo que ele recebe, que Anualmente. anualmente a família recebe um fundo, e aí com esse fundo ela administra da forma Uhum. como ela quer, né? Agora, Sim. a moradia em si, o fundo não cobre a moradia. O fundo só cobre todos os Essa cuidados. assessoria toda, né? É, e não, e mesmo assim, todo o dinheiro do fundo não é suficiente para cobrir tudo. Então, boa parte disso também é custeado pela família. Tá. É, não, eu acho que é Mas legal. cobre a maior parte, digamos que Sim. 90% é custeado pelo governo. É, o que já ajuda bastante, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. Porque a gente sabe que o autismo ele tem um custo muito alto. Tem, tem. Já ajuda bastante os pais, É. né? Aí tem uma pergunta aqui, ó, que eu achei super legal, essa pergunta. Eu tô anotando, gente, imagina, né? Para a gente poder também seguir. Senão a gente. Outro dia, eu e o Armando, nós ficamos acho que 1 hora no telefone, né? Aham, aham. Conversando. É, Logo cedo. Para ele era noite e aqui para a gente era cedo. Hoje para ele já é sábado, para a gente é sexta-noite. eu tô no sábado de manhã aqui. É, então. É. Aí a pergunta é a seguinte: tem quem cuida de quem cuida? Quem Hum, presta. Vocês, por exemplo, que estão cuidando deles, vocês têm algum cuidado, algum respaldo? Se vocês ficam perdidos, se vocês se sim, sentem. sim. Ah, Nós temos a própria coordenadora, a Christine. tá. Então, tudo quando a gente começou, né, a gente também passou por um treinamento, digamos assim, né, Uhum. do que fazer, o que não fazer. E se acontece algo inusitado, né, a gente recorre a ela. É tudo muito supervisionado, né? Nós temos à noite, todo dia, quando você termina a sua noite, nós temos um relatório que a gente preenche. Quantas Uhum. horas ele dormiu, aconteceu algo, porque às vezes acontece dele ficar várias horas sem dormir, tomou remédio, não tomou. Então a gente preenche um relatório online, né, no Google, no Google, um questionário, e sempre envia para a coordenadora e para os pais. Tá. O nosso elo de comunicação é todo concentrado na coordenadora. A gente não comenta com os pais, a não ser que eles nos perguntem. Se a gente tem algum problema de convivência na casa, porque nós somos seres humanos e a gente tem, Sim, claro. e tudo isso é concentrado na coordenadora. A gente não leva para os pais, porque os pais, eles têm uma tendência a proteger o filho, que envolve uma questão emocional. E os pais não querem ter essa, digamos assim, é óbvio que os pais vão supor, a gente está tendo um problema nisso, vão criar uma condição de proteção do filho e tal. E os pais Uhum. não querem isso, eles querem que a gente se sintam numa casa
que a gente está dividindo a casa com outras pessoas, né? Então, os pais, eles Uhum. não querem participar desse problema de convivência, digamos assim, Sim, né? sim. Então, a gente leva para a coordenadora, se ela achar que ela precisa é, levar para os pais, discutir com os pais, ela vai levar e eles vão decidir entre eles, né? Que Porque o projeto, a questão surgiu o seguinte, o Adam, ele ficou morando com os pais, ele tem 30 anos. O Adam ficou morando com os pais até os 25 anos de idade. Tá. E, e aí os pais decidiram criar essa moradia para que ele entrasse na vida adulta, né? Porque aqui é muito comum uma pessoa logo cedo já sair da casa dos pais, né? Sim. Então é um princípio de entrar na vida adulta, ou porque você está entrando na universidade, ou porque você vai casar, enfim, né? Só que existe uma pressão, não sei se é uma pressão, né? Uma coisa da sociedade que o adulto precisa sair da casa dos pais. Uhum. E Se eles pensam. responsabilizar pela vida, né? Exato. E eles, embora ele seja um autista e seja uma pessoa dependente, por que que ele não pode ter uma vida adulta como os outros, né? E foi isso. E a intenção, a princípio, foi essa, né? De criar Uhum. uma moradia em que ele pudesse ter uma vida mais, digamos assim, mais independente, né? E mesmo porque os pais já estão numa idade que um dia ele não vai ter mais os pais, né? Que se ele tivesse até a um determinado momento, a questão é que ele vá se preparando como pessoa para que um dia exista a perda dos pais, né? Sim, sim. Uhum. É. É, Ju, tem duas perguntas legais aqui. Eu não Eu sei ia se eu respondi direito a pergunta, nem lembro. Não, é assim, a gente tem aqui, acho que uns 10 minutos, mais ou menos, uns 10, 12 Tá, minutos, tá bom. né? Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco dos pais, mas tem duas perguntas que eu acho que dá para Tá amarrar bom. numa só, Uhum, né? uhum, Falar um pouquinho dos pais uhum. e se ele fica algum dia da semana com esses pais, se ele vai para casa dos pais, os pais, né? Como é que é esse Aham, relacionamento dos pais com ele e ele com os pais, né? uhum, E se tem uhum. outras moradias nesse mesmo formato aí também para outros. Tá. O que eu sei é que para síndrome de Down tem, né? Uhum, uhum. Então, Tá. assim, falar um pouco da família, dos pais e se existem outros modelos de moradia também. Sim, os pais, ele fica aqui na casa de segunda a sexta, aliás, de segunda a sábado, e quando é sábado, no sábado, ele vai para casa dos pais, ele passa o final da tarde, dorme de sábado para domingo na casa dos pais e volta para cá no domingo. Então ele passa uma vez por semana, uma noite, do sábado para o domingo, na casa dos pais. E a mãe dele, ela sempre faz algumas visitas durante a semana, né, na casa. Ela sempre passa para trazer alguma coisa, para fazer uma visita mesmo, sabe? Uma coisa assim normal. A, a nossa relação com os pais quando eu vim morar aqui, eu passei por três etapas, né? A primeira etapa foi o encontro com ele, um cuidador, né? O primeiro foi conhecê-lo. A segunda foi a conversa com a coordenadora e a terceira foi a conversa com os pais, né? Uhum. Então, eu tive um primeiro contato, uma conversa, uma entrevista com os pais, que antes de mudar para cá, a gente se combinou num café e tal.
E aí a gente se comunica muito com os pais por e-mail, por mensagem. A gente tem uma convivência assim, bem legal, bem bacana, né? Agora mesmo terminando aqui com você, os pais vão vir para cá, né? Uhum. E eu sempre tomo um café com os pais, converso, uma relação bem legal, assim, sabe? E conta das E irmãs dele. sim, aí ele tem mais duas irmãs, eles são em três filhos, ele tem duas irmãs, uma irmã mora aqui em Sydney, mora sozinha, e ele tem uma irmã que mora em Israel, que não mora aqui na Austrália. As irmãs também, ela. Então tem dias que nem, por exemplo, hoje que ele vai para casa dos pais, às vezes é uma irmã que vem, a irmã que vem, que busca e que leva, ele passa. É uma pessoa normal, que tipo, um domingo ele vai almoçar com a irmã, um domingo, sabe? Ele tem Sim. muitas atividades, né? A vida dele é muito intensa, assim, é muito social, né? Ah, Ele passa o tempo todo, vai para casa dos pais, vai para casa da irmã, vai para praia, vai para um café, vai para um restaurante. A vida dele é mais social do que a minha. que a nossa, né? É, Que porque é, e é um projeto muito legal. Existem outros projetos, sim. Tudo isso está relacionado muito com a família que decide o que ela quer fazer, né? Mas existe. Todo isso se inicia pela família. A família, existem famílias, como óbvio, né, uhum. que colocam o filho em algumas instituições, né, que não querem se Sim, aproximar tanto, né, sim. como existe aí no Brasil também. Mas a família que quer que o filho participe da sociedade, que queira que o filho esteja em contato com o mundo, ela tem todo um apoio do governo, né? Ela tem Ah, toda uma assessoria do governo. Então, eles criam projetos, que nem como esse, né? É um projeto que foi criado e ele é levado para o governo ah, aprovar e para o uhum. governo subsidiar esse projeto, né? Sim, E sim. todo ano esse projeto ele é renovado. Então pode ser que em algum ano ele vai receber menos dinheiro no fundo, pode ser que no outro ano ele receba mais, porque eles têm que cumprir com várias etapas nesse projeto. Existe Sim. fiscalização de assistentes sociais que sempre vem na casa para ver como Uhum, é que está, para ver se o dinheiro está sendo realmente bem aplicado, está sendo bem direcionado, né? É um uhum. projeto que ele é bastante, como envolve, né, de uma certa forma, uma quantia assim expressiva em dinheiro, ele é bem fiscalizado, né? Sim, sim. Mas precisa, né? E outra, precisa porque também a gente está falando de uma pessoa com autismo, né? Então, Sim, sim. não dá para um É, autista não verbal, não dá para correr riscos, né? ele então assim, uma pessoa que tem um autismo, digamos assim, menos um autismo que não seja um grau tão elevado, ela também pode ter um projeto, mas ela não vai precisar de repente de tantos cuidados, né? Uhum. Então, existem autistas aqui que moram sozinhos, né? Que não tem toda essa assessoria, mas que recebem ajuda. Sim. Existem aqui paraplégicos que moram sozinhos, que Uhum. são completamente independentes, que têm toda uma estrutura de tecnologia, de equipamentos dentro da sua casa, que são Uhum. custeados pelo governo. Sim. E existem modelos como esse do ADA. Então, existe outros projetos semelhantes, sim. Não sei te falar especificamente, como você falou, com relação à síndrome de Down, mas com certeza deve ser praticamente projetos semelhantes, né? O que existe aqui é que toda pessoa que tem alguma deficiência, ela tem um grande respaldo, sim, do governo, né? E aí, assim, tem toda uma comunidade em volta, né? Tem, tem.
e a comunidade cuida, né? Não Sim, é o pai, a mãe, a não, irmã, a comunidade cuida, a comunidade internalizou que a pessoa com deficiência é uma pessoa da sociedade, né? Então, exato, é. É, e tem isso. tem uma coisa, por exemplo, que, por exemplo, no Brasil nós temos aquela a lei de incentivo ao deficiente físico, que uma determinada empresa com determinado Sim, número de funcionários, ela tem que cumprir uma uhum, cota, né? Que ela sim, tem que sim. contratar determinados. Senão a empresa ela recebe uma multa, ou seja, é uma É, obrigação, né? na Aqui, PAI a gente trabalhava bastante com o pessoal que ia para o mercado de trabalho. exato, porque no Brasil, se a gente não coloca essas leis, essas cotas de obrigação, não se cumpre, né? E aqui não existe uma. Aqui todo mundo é igual. Então, se você tem uma empresa e você contrata um deficiente, ninguém vai ficar assim para você, ai, que trabalho lindo, que trabalho legal que você fez. Porque o deficiente, ele é uma pessoa como outra qualquer, sabe? E também Exatamente. tá. Então, assim, não existe essa obrigatoriedade, porque todo mundo já vem desde Mas criança educado para incluir os deficientes, tanto físicos quanto mentais, são pessoas que fazem parte da sociedade como outras é, qualquer. então, assim, né? Falando em Uhum. direito, falando em lei, a gente tem a nossa Carta Magna, né? Que é Exato, exato. garantir a dignidade da pessoa humana. Só isso. A gente, Mas isso é bem teórico, né? Porque na prática, então, na é, prática, a gente precisa de leis daí, né? de outras leis que obrigam a Mas Constituição ser realmente aplicada. aplicada, ser É, efetivada, né? Então, isso é. é, E aqui acho que é uma questão que já vem desde educação, né? Que você tem que é, o autista, o deficiente, ele faz parte da sociedade como qualquer outra pessoa e não existe o porquê de ter assim, você ser obrigado a fazer determinado. Lógico que tem que ter tratamentos especiais pela questão, né? a gente não está discutindo aí. É, 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 Né? Se a gente quebra a perna, né, quebra o braço, exato, a gente vai precisar de um tratamento específico, especial em algum determinado momento, exato, né? é, Agora, a intensidade e a extensão desse tratamento deles, é, né, não é nem deles, é que precisa ser avaliado. Cada pessoa precisa, né, de uma intensidade e de uma extensão de tratamento. Então, isso, a gente não pode se fechar, é, né? é. Pra... Não dá, não dá, não dá. E é muito legal isso, porque você acaba. Eu sou muito grato, né, a isso, porque eu me aprendi muito, sabe, com essa questão da convivência com ele, né, de conviver com o autista. Acho que me fez aprender várias coisas, né, digamos assim. né? Ju, ó, vai faltar aí acho que uns 2, 3 minutos. Eu queria que você falasse alguma coisa, deixasse alguma coisa, uma mensagem pra gente aqui antes que caia e você não Aham. consiga encerrar, né? Deixando uma mensagem, né? Pra gente. Eu acho que a mensagem que eu deixo para vocês, né, assim, mais para os seus seguidores ou mesmo para os meus, que lidam com pessoas, né, com autismo, com pessoas especiais, digamos assim, é para que a gente abra a nossa mente, nosso coração para essas pessoas, né, e olhem com outros olhos, né, que como que tem assim, sabe, inclua essas pessoas nas nossas vidas, porque eu não tinha a mínima noção, não sabia como que era
quando eu vi assim, nossa, eu vou morar com um autista, né? Eu pensei, nossa, vai ser super complicado, sabe? Um preconceito, Sim, não, né? porque rola mesmo. Que eu quebrei esse preconceito interno que eu tinha, porque eu não sabia como que era, né? É, Então, eu acho que é isso, a gente tem que se abrir para o mundo, para as pessoas, para as nossas experiências, para as novas experiências, se entregar, porque isso vai fazer bem para nossa alma, sabe? Conviver com pessoas de todas as questões, sabe? De todas sim, as que todo mundo tem as suas particularidades. é a disponibilidade em estar com o outro. Exatamente, é. Acho que a mensagem que eu deixo é essa, né? Que a gente tem que olhar a nossa volta, né? Olhar para todas as pessoas, abraçar essas pessoas, seja síndrome de Down, seja o que for, né? Porque são pessoas, Sim, sim, né? olhar Aprender com as pessoas que criaram essas pessoas. Eu aprendi muito com os pais deles, sabe? exatamente. A experiência que essas pessoas trazem para gente, né? Uma experiência de vida, né? Porque de repente, eu acho que passa pela cabeça de todo mundo, né? De repente, um dia você vai ter um filho. E se teu filho vier a ter uma condição especial, como que você vai lidar com isso, né? Exatamente, Aí algumas pessoas, né, pegam e falam, né? Nossa, nem paro para pensar nisso. Mas, de repente, né? né? Então, mas eu acho assim, a gente tem que ver a pessoa, o que vem primeiro, né? É, Vem a mulher ou o homem, o negro ou o branco, o gordo ou o magro, a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência. O que que vem primeiro, né? não A existe pessoa, isso. vem a pessoa ou vem a condição, né? É, Então a gente olha a pessoa, né? é. Então, assim, mas Então, e acho que essa, para mim, essa vivência aqui na Austrália, nessa casa, foi muito de quebrar algumas questões, né? E questões internas que a gente traz com a gente, porque a gente aprendeu, né? A gente foi condicionado a excluir da nossa vida algumas coisas ou sim, algumas pessoas, né? sim, E aqui eu vejo que as pessoas aprendem logo cedo não excluir, sabe? A fazer com que todas as pessoas, né, sejam respeitadas, sejam inseridas na sociedade. é o sentimento de pertencimento. Exatamente, exatamente. Eu pertenço a essa cultura e essa cultura é assim, pronto, né? Então, Uhum. é isso. Ai, Ju, ó, todo mundo adorou, viu? Então, até pedindo Ai, que outra. bom, que bom, que bom. Eu que É, agradeço, foi super legal. então, Bom te falei, ver. né? Também adoro você que faz todo esse trabalho lindo, né? Com, Ah, com as crianças, com as pessoas. E eu não sou da área de educação, né? Não sou da sua área, mas é uma experiência, como você falou, né? É uma experiência de vida que eu tô tendo e espero ter ajudado, ter contribuído. ai, muito, 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 porque essas experiências, essa troca, né, é muito enriquecedora. Uhum. Ju, obrigado. Amo Obrigado, você. você. Sabe que eu te amo. Sempre falo que eu te amo. Eu Beijo também, no coração. saudades. Se a gente mata saudades, né, dos amigos que estavam aí. Uhum. Gente, Sim. muito, muito obrigada, muito Obrigado. obrigada, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer outra. Se a gente conseguir, né, Ju? Aí a gente vê com os Sim, terapeutas algumas coisas. Você fica de tradutor, intérprete, sim, né? sim. Então, Aham, aí aham. a gente De vê. repente, a gente pode tentar ver uma questão mais específica, né? Assim, não sei. Né? Dentro de todo desse projeto, né? Então, mas a gente vai pensando, a gente vai pensando. Tá, tá Beijo, bom, beijo no querida. seu coração. Te Pra amo, você fica também bem. aí. Você também. Boa noite, Brasil. Bom dia, Austrália. Né?
Beijo, Tchau. beijo. Até, tchau, Beijo. tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal.